Olá, seja bem-vindo a mais um programa Questão Legal. Nessa segunda temporada, no ano de 2024, a gente está numa caminhada muito legal. Cada programa mais legal que o outro, muitas informações, muitas questões jurídicas, mas também muitas questões sociais e legais interessantes para todos vocês. Fico muito feliz da audiência de vocês. Continue nos acompanhando no canal 12 da ANET, no YouTube e nas redes sociais da Faculdade Kennedy Promove. E para esse programa de hoje, a gente vai falar de um tema muito atual, com um profissional muito atuante e muito relevante no mercado jurídico aqui de Minas Gerais, meu colega, amigo e meu primeiro patrão, Denis Junqueira. Seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar e já falar sobre a sua caminhada. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, do Dr. João Salvador, da faculdade, Promove, da Faculdade Kennedy. Meu nome é Denis Junqueira, sou advogado há 21 anos, atuo principalmente com a área empresarial, focado no planejamento sucessório dos empresários. E estou aqui para contribuir com vocês, Antes de ser advogado, antes de ser colega, eu também sou pai da Manuela, casado com a minha esposa Stephanie, e a quem a gente sempre tem que dar o devido reconhecimento por estar nos acompanhando e dar todo esse apoio para que a gente consiga trabalhar e fazer tudo da melhor forma possível. Meu caro Denis, já que a gente vai falar de holding nesse momento, levando em consideração aí o que a holding é hoje, e levando em consideração que aparentemente todo mundo no Instagram é um especialista em holding, assim como um especialista em harmonização facial, eu quero que, se for possível, você explique para a gente se este instituto é realmente novo e se realmente como é disposto essa facilidade da sua utilização nas redes sociais. Bom, o Instituto de Holding não é nada novo. Na verdade, ele já foi instituído aqui, veio de fora, É algo que já existe nos países há muitos anos, e no Brasil ele veio através da lei das SAs, que foi na década de 70. E desde lá já existe a figura da holding. E no nosso caso específico, a gente já trabalha com holding há mais ou menos por volta de 20 anos. E isso era comum nas empresas, nos grupos empresariais, que era importante para que ficasse fácil a administração das empresas, ficasse mais ágil a administração daquelas empresas. Porém, de algum tempo para cá, houve uma popularização do Instituto Holding, Essa popularização, como você mesmo mencionou, veio através das redes sociais, nas quais hoje quase qualquer advogado se diz especialista em holding. E vem de uma facilidade muito grande de que a holding é aquela solução para qualquer tipo de patrimônio, para qualquer tipo de família, para qualquer situação que a pessoa pense em algum dia transmitir o seu patrimônio para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Porém, na verdade, não é tão simples assim. Existem implicações, você tem que avaliar realmente, caso a caso, a situação de cada família, de cada patrimônio, dos bens que guarnecem cada patrimônio, para que você avalie se seria ou não o melhor caminho para aquela família. E é dessa forma que a gente trabalha. Concordo com o João, que popularizou de uma forma errada, Infelizmente. A holding, de fato, ela não é nova e ela tem uma utilização muito diversa, Ficou muito famosa a holding no âmbito familiar, para
uma sucessão que fuja do inventário, né? Mas mesmo nessa ou qualquer outra em que se estabeleça, é sim possível que em um caso concreto você diga para o cliente que não é possível fazer a hold? Sim, existem situações, existem tipos familiares, existem pedidos que muitas vezes o cliente gostaria que a gente utilizasse a hold de uma forma que distorceria o instituto dela, que no nosso caso nós entendemos que não é viável e às vezes não vale a pena financeiramente também você fazer a instituição do hold. São casos que você tem que avaliar realmente, né? Dependendo do patrimônio, dependendo do regime de casamento, dependendo da quantidade de filhos, dependendo do tipo de patrimônio, porque existem situações que a tributação é mais vantajosa, em grande parte dos casos, sim. Porém, existem situações que não, que dependendo da situação, às vezes aquilo ali, aquela modificação do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, lá na frente vai gerar um imposto maior para aquela família. Isso a gente tem que avaliar caso a caso. Entendeu, doutor João? Entendi, Denis. E me diga uma coisa, quais são os passos desde o cliente o procurar até você literalmente construir o ecossistema da hold para ele? Quais são os passos? Porque eu pergunto, ainda fazendo remissão lá à questão da popularização no Instagram, eu imagino que não é tão simples daquele jeito. Existe ali uma construção que tem que ser feita. Mesmo de forma en passant, qual que é os passos para você entregar para o cliente uma hold? Bom, o primeiro passo numa situação, quando o cliente nos procura, é que ele demonstre qual é o patrimônio dele, quais são os tipos de bem que existem, né? Por exemplo, os imóveis, as propriedades rurais, as participações em outras empresas, ativos financeiros, aplicações que ele possui na pessoa física, que ele pretende colocar na hold ou não. Além disso, os imóveis, né? Bens móveis, por exemplo, se ele tiver embarcação, se ele tiver helicóptero, se ele tiver um avião, se ele tiver patrimônios móveis, automóveis, aí nós vamos avaliar tudo isso. Depois que ele passa essa lista de patrimônio, a gente vai pegar o imposto de renda dele, avaliar como consta a declaração de cada um dos bens daquele imposto de renda dele. Depois disso, a gente vai conversar com ele, fazer um diagnóstico do que é o que ele gostaria que fosse para o futuro daquele patrimônio dele, na falta dele e da sua esposa, ou apenas na falta dele. Nós vamos verificar as aptidões dos filhos em relação àquele patrimônio, porque dependendo, existem algum filho que tem uma aptidão maior, por exemplo, para comandar um negócio da família, outro tem uma aptidão apenas já mais voltada para outras áreas que não sejam os negócios, como por exemplo, a administração de imóveis. Então, nós vamos avaliar a família, avaliar os objetivos. Aí depois disso, nós vamos colocar tudo isso num diagnóstico no qual nós vamos apresentar para a família as possibilidades dentro dos objetivos, dentro daquela configuração familiar, as possibilidades que existem para aquela família. Tudo dentro do direito, tudo dentro do que a legislação permite que a gente faça. Depois disso, eles vão definir qual dos caminhos vão buscar seguir. Se vai ser pelo cenário A, pelo cenário B, pelo caminho A ou B ou C, dependendo da situação, existem várias possibilidades. Depois disso,
nós vamos passar a parte prática, né? A execução daquele planejamento que a gente fez. Então, a primeira etapa será, em regra, normalmente é a abertura de uma empresa na qual aquele patrimônio será integralizado. O patrimônio da pessoa física, do patriarca e da matriarca, serão integralizados num CNPJ, numa pessoa jurídica. E para fazer essa integralização, não é tão simples como todo mundo imagina. A gente vai ter que fazer os pedidos de isenções de ITBI na prefeitura, de cada um dos municípios onde aquela pessoa possui os bens. A prefeitura de cada cidade tem que se manifestar pela imunidade ou não. Depois disso, dando tudo certo, a gente vai integralizar naquela pessoa jurídica o patrimônio. Depois disso, o próximo passo vai ser pegar as cotas daquela empresa e fazer uma alteração contratual doando essas cotas para os herdeiros, para os sucessores, resguardando ao patriarca e à matriarca o usufruto daquelas cotas, para que eles continuem na direção, no comando do patrimônio familiar. Isso também não é tão simples, a gente tem cláusulas específicas, tem que ter todos os cuidados, né, de como será administrada aquela empresa, quem vai ter o poder para decidir, como será na falta de um ou de outro, né, do patriarca ou da matriarca, para depois de estar com tudo isso definido, a gente fazer, além disso, o pedido do cálculo do ITCMD aqui em Minas, que hoje ainda está numa tabela fixa de 5%, porém, com a reforma tributária, esse valor já está previsto de chegar até a 8%, e com previsão, inclusive, do aumento para chegar até 16%, com um projeto de lei que já está tramitando no Senado. Então, por isso que é importante as famílias já se preocuparem e fazerem esse planejamento sucessório o quanto antes. Mas esse seria o passo a passo, João, a princípio, de forma bem resumida, né, do passo a passo da instituição de uma holding. Entendi. A holding em outras searas, ela também é utilizada, né? Ela pode ser utilizada de formas diversas no âmbito do direito societário empresarial de alto escalão, mas a gente focando aqui na holding familiar, eu gostaria de saber, Denis, nas outras espécies de holding é possível fazer a proteção de todo tipo de patrimônio, tá? Na holding familiar, o patrimônio a ser protegido com ela é só o patrimônio imobiliário ou também é possível fazer proteção de investimentos, de ações, cotas de outras empresas e, claro, pensando também nas novas tecnologias, NFTs e outras questões? Bom, sim, a resposta de forma objetiva é sim. A holding é uma empresa no qual o capital social dela pode ter todos os tipos de patrimônios, ou seja, a integralização daquela empresa, ela pode ser através de bens imóveis ou móveis, desde que seja possível a gente quantificar, né? Inclusive a gente pode integralizar o direito a determinada ação ou o direito a determinada situação, ao direito a um NFT, por exemplo. Tudo é possível, sim, ser integralizado numa holding. Claro que nós vamos ter que seguir as regras, né, que estão previstas no DREI para que seja integralizado na junta comercial, porque cada tipo de ativo existem detalhamentos que precisam constar para que seja possível integralizá-lo na holding. Entendi. E Denis, me diga uma coisa, você tem 20 anos aí de advocacia, sempre foi
proteção do patrimônio na sucessão familiar com hold ou você veio de outra área do direito? Não, na verdade, a gente iniciou fazendo hold para empresários que buscavam diminuir os riscos existentes das atividades comerciais que eles praticavam, né? Então, o Instituto da Holding, ela foi inicialmente prevista principalmente para isso, para quando o empresário tinha mais de uma empresa, ele tinha a participação nessas empresas, ao invés de ser através do seu próprio CNPJ, ele instituiu uma empresa que tinha como finalidade a participação em outras empresas. E isso era o que nós, no início, trabalhando com empresas, fazíamos. De um tempo para cá, isso foi migrando, né? Porque houve o entendimento de que era possível também fazer a sucessão de forma mais tranquila, quando o patrimônio daquela família estava dentro de uma holding. Mas isso foi gradativo. E de 8 anos para cá que a gente atua muito fortemente nesse planejamento sucessório familiar. Mas antes a gente trabalhava buscando o melhor para a empresa, né? O melhor para resguardar o desenvolvimento da empresa, o futuro da empresa. E quando você se formou e abriu seu escritório, você já sabia que você ia migrar para a área do direito empresarial ou estava ainda sequestrado pelo direito penal? Olha, não, na verdade, desde que eu me formei, eu gostava muito da área civil. Isso era o que eu gostava mais, é o que eu tinha tido mais experiência, principalmente na época anterior à minha formatura, eu fiz estágio num escritório voltado para o direito consumidor. E lá a gente era civil, direito consumidor. Mas eu sempre tive uma veia empreendedora, eu gostava de negócios, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae, na época ainda da faculdade, onde eu fui estagiário, e lá o empreendedorismo me tocou de tal forma que eu sempre gostei muito de empreender, de negócios, de empresas, de estar num ambiente sempre buscando novidades nessa área. E isso que gerou essa vontade de ajudar os empresários, né? E quando eu me formei, como eu não tinha ainda nenhum empresário, a atuação ainda, eu não sou de Belo Horizonte, na época eu vim de uma cidade do interior de Minas, então inicialmente os meus primeiros clientes foram pessoas físicas mesmo. E ao longo da vida, isso foi migrando para a área empresarial e para que hoje eu atue nessa área de planejamento sucessório dos empresários. Entendi. Então você já tem uma boa vivência e uma bagagem bem legal na defesa do empreendedor e do empresário. Então eu quero te fazer uma pergunta, não uma pergunta jurídica, mas sim uma pergunta econômica política. Você acha que o Brasil é um local interessante para ser empreendedor? Infelizmente, não, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista do incentivo ao empresário trazer mais empregos, né, para cá. Porém, em contrapartida a isso, o Brasil é um país de muitas oportunidades, porque, infelizmente, ninguém é bem atendido aqui em muitas áreas. Então, existem possibilidades para bons empresários, para quem quer empreender. Existe sempre demanda, porque, infelizmente, devido às dificuldades, não é fácil uma empresa se manter, se perpetuar no mercado por muitos anos aqui no Brasil, pelas dificuldades, pela burocracia, pela alta carga tributária, pelo pouco incentivo, né, à atividade comercial aqui no Brasil.
a dificuldade é grande. Então, diante disso, quem consegue ter consistência, se manter no mercado, normalmente acaba tendo bons retornos financeiros. Ainda falando sobre atividade empresarial no Brasil, a gente passou por uma reforma trabalhista que acabou tentando alcançar uma situação que já existia já de forma irregular no mercado, que foi chamado o fenômeno da pejotização, né? Isso trouxe aí algumas questões que impactaram sim nas relações de emprego, nas relações de empresário e de colaborador. Imagino que você tenha, né, visto aí entre os seus clientes aí ao longo da sua carreira. Falando agora de uma outra reforma estrutural importante, que era assim muito necessária de acontecer, mas que de fato, talvez na minha opinião aqui falando, não seja aquilo que a gente merecia ter. Você tem alguma opinião formada sobre a reforma tributária que está chegando? Bom, a reforma tributária, no meu ponto de vista, ela vai simplificar um pouco a dificuldade existente depois que ela ficar totalmente completa, né? Porém, nos próximos 10 anos, eu acredito que para os empresários vai ser muito mais difícil. Eles vão precisar realmente ter uma assessoria muito completa nessa área, porque esse período de transição ainda vai depender de muitas regulamentações, né, dos estados, dos municípios, ainda vai ser muito complexo. Depois que tudo passar, esse período de transição, eu acredito que vai ser mais simplificado, porém, ao que tudo indica, para o bolso do empresário vai ficar mais caro, ele vai acabar pagando mais em alguns setores do que hoje eles pagam. Mas isso realmente não é a minha especialidade. Eu acredito que o Dr. João, que é o especialista, vai poder contribuir melhor em relação a isso. Eu estou falando de forma bem superficial aqui, né? Só como empresário também, porque eu sou advogado e sou empresário, tenho um escritório. Também vivo esse dia a dia de empresário, né? Eu respiro isso. Agora, Denis, eu quero te fazer duas perguntas que sejam diferentes do roteiro que a gente está tendo até agora e permito, né, claro, que você queira responder ou não, né? Vamos fazer essas perguntas de trás para frente, tá? A primeira é a pergunta que eu vou chamar de V10. 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 Essa pergunta é: aonde você espera estar daqui 10 anos? E a segunda é V-20. Há 20 anos atrás, você imaginava que você estaria hoje atuando da forma que quer e se imaginava se você está feliz com a sua jornada? Bom, vamos lá. Daqui 10 anos, eu pretendo estar advogando, como eu advogo hoje, ajudando os empresários a planejarem os seus futuros. Imagino que eu vou ter a continuar da mesma forma, fazendo com que o escritório cresça, esteja em mais estados, apesar que a gente já está hoje, tem trabalhos, tem processos em praticamente todos os estados do Brasil, mas eu pretendo ter uma sede em São Paulo, uma sede em Brasília. Isso com certeza já vai estar próximo nos próximos anos, e continuar ajudando os empresários, porque na minha visão, os empresários é que movem esse país. São os empresários que trazem os empregos, trazem a renda, que correm o risco de fazer com que o Brasil dê certo nas costas. Então, na minha visão, eu sou pró-empresário. O que precisar, eu vou estar ajudando sempre. Espero que os governos, o futuro desse país enxergue isso, porque são os empresários que são responsáveis pelas mudanças, por tudo que a gente está vendo aqui.
nós passamos por uma calamidade lá no Rio Grande do Sul. E eu tenho muitos amigos lá, tenho advogados, amigos, tenho empresários, amigos, e nos primeiros dias, tudo que... muita gente foi salva só porque os empresários fizeram muitas coisas. O governo, ele é lento, ele é burocrático, então demorou para começar a agir, ao passo que os empresários não. São pessoas que precisam fazer e fazem acontecer. Na hora que precisam, eles arregaçam a manga e vão para cima para fazer. Então, eu espero daqui a 10 anos ser referência em ajudar os empresários em tudo que eles precisarem da área jurídica, do planejamento sucessório, do reerguimento de empresas, reestruturação empresarial. É isso que eu espero estar daqui a 10 anos. Agora, em relação à segunda pergunta, né, o V menos 20, eu realmente não imaginava que eu estaria hoje como eu estou, no sentido das mudanças que ocorreram, né, desde quando eu iniciei a minha jornada na área jurídica, né? Naquela época não existia rede social, não existia... a internet era praticamente incipiente, muito ainda algo novo naquela época, né? Então, nada disso, os processos eram físicos, eram papéis. Hoje nós temos um escritório, né, todo digitalizado, tudo hoje está aqui, seu computador, sua agenda, os seus processos, tudo na palma da sua mão, o que antigamente era tudo papel, arquivos de aço. Então, é muito diferente do que é hoje. Então, eu não imaginava que seria dessa forma. Eu não imaginava que a gente teria atuação em tantos estados que só foi possível em função da internet, das redes sociais, dos trabalhos que hoje são de formas digitais, através de reuniões online pelo Brasil todo. Então, tudo isso eu realmente não imaginava, mas ao longo do tempo eu fui vendo as novidades e fui compreendendo, aprendendo, me desenvolvendo, e a cada dia é um novo dia de aprendizado. Cada dia a gente está aprendendo um pouco mais para se desenvolver. Se eu tivesse ficado com a mesma cabeça que eu tinha lá atrás, com certeza eu não estaria onde estou hoje. Então, acho que isso que é importante. A gente tem que estar sempre renovando, sempre aprendendo, sempre participando de cursos, né? Sempre fazendo pós-graduações, desenvolvendo as novas áreas que estão surgindo, né? Que existem. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de passar. Se você tiver me assistindo e for um aluno, nunca pare de aprender. Isso é o meu lema, e acredito que dessa forma a gente nunca vai ficar para trás desse desenvolvimento, né? Que a cada dia está mais rápido, né? Agora, nesse momento, a gente está falando muito das inteligências artificiais. Logo, logo, não sei, talvez a minha área pode ser feita totalmente pelas inteligências artificiais. Então, a gente tem que estar antenado a essas novidades, buscar esse conhecimento para pegar essas evoluções, essas tecnologias e colocar dentro do escritório, colocar dentro do nosso dia a dia para nos auxiliar da melhor forma possível. Mas, em resumo, eu não imaginava que estaria hoje aqui, né, na situação que eu tenho hoje, na minha advocacia atual. Entendi. E, Denis, a gente já está chegando já para o nosso encerramento hoje. Eu queria pedir para você uma mensagem. Por quê? Porque uma parte muito relevante da nossa audiência é de estudantes de direito ou de pessoas que querem estudar direito. E dentre as 25 possibilidades que existem de ser um jurista, uma delas é a de ser advogado.
A gente hoje tem um país com muitos advogados, mas ainda assim existem aqueles que querem ser advogados, como você é um grande exemplo. Então eu quero a sua mensagem para estes estudantes que queiram seguir na advocacia e também a sua mensagem final aqui do nosso encontro. Bom, eu sou suspeito, eu adoro advogar, eu adoro resolver os problemas das pessoas. Então, eu acho que eu vou defender realmente que, para mim, não existe profissão melhor que o advogado. Eu vou elencar alguns motivos, mas o principal deles, na minha opinião, é que não existe rotina. Cada dia, cada processo, cada reunião, cada momento é único e isso é muito gostoso na advocacia. Não tem nada burocrático na advocacia de que você vai fazer e vai falar assim, nossa, é tudo igual. Não, os casos são diferentes, os processos são diferentes, as pessoas pelas quais você se relaciona são diferentes. Então, isso faz com que a advocacia seja muito prazerosa. Você sempre está aprendendo algo novo, seja com um cliente, seja com um colega de profissão, seja com um servidor numa secretaria. Então, é muito prazeroso o trabalho, na minha concepção. Além disso, eu vejo que é muito rentável também financeiramente. Então, em todas as áreas do direito, é possível você ser muito bem sucedido. Você consegue atender clientes em qualquer área hoje. E diferente de quando eu comecei, hoje você consegue começar da sua casa. Você não precisa montar uma estrutura, um escritório completo, como antigamente era necessário. Hoje você começa de qualquer lugar. Além disso, hoje você tem as redes sociais, você tem o Instagram, você tem o Facebook, tem TikTok, tem o YouTube. Você tem uma quantidade enorme de vitrine para colocar a sua especialidade, para colocar as suas informações, para ajudar as pessoas e elas, caso precisem, elas vão te procurar, elas vão atrás de você por causa do seu conhecimento. Então, isso ajuda a você a começar. Hoje, qualquer pessoa consegue começar um escritório. Então, você não vai precisar esperar 3 anos advogando ou trabalhando para alguém para depois fazer um concurso, por exemplo, para um juiz, para uma promotoria. Não, você começa a advogar hoje. Você consegue começar a ganhar dinheiro assim que você conseguir a sua carteira de advogado. Mesmo que você, por algum motivo, não tenha carteira de advogado, você pode fazer trabalhos específicos relacionados ao direito que não necessariamente sejam de advogados. Então, eu sugiro que, se você estiver assistindo esse vídeo, pense fortemente em ser advogado, em ser um profissional liberal e não vá para essas áreas tradicionais dos concursos, porque eu vejo muitos amigos, colegas que foram para essas áreas, com o passar dos anos, vão se entristecendo, vão entrando em depressão, diferente de mim, que adoro advogar, que eu vivo isso, respiro isso, adoro mesmo. Então, vem ser advogado você também, tá? Bom, finalizando a mensagem final que eu tenho para passar aqui hoje, antes é o agradecimento de novo pela oportunidade de estar aqui contribuindo com esse programa, a convite, né, do João Salvador, que eu tive uma honra de, há muitos anos atrás, como ele mencionou no início do programa, ter sido uma pessoa que, na época, ele foi estagiário do nosso escritório e, a partir de então, começou a sua carreira brilhante, né? Como a gente estava conversando aqui hoje, referência na área dele, pós-doutor, é uma sumidade jurídica realmente. Então, é uma honra muito grande eu ter tido a oportunidade de ter contribuído, mesmo que um pouco, com essa grande trajetória dele.
agradecer a oportunidade aqui da Faculdade Promove, a Faculdade Kennedy, de estar aqui hoje, contribuindo com esse programa. Espero que em breve, quando possível, tenha as outras oportunidades de contribuir aqui. Muito obrigado a todo mundo que está vendo esse conteúdo nosso, esse bate-papo, né? Que na verdade, e me coloco à disposição, caso alguém queira trocar uma ideia, tirar uma dúvida, fiquem à vontade, né? Fala suas redes sociais. A minha rede social, as minhas redes sociais é @DNJunqueira. Lá vocês pode entrar em contato, o meu Instagram Denis Junqueira, Facebook também, o nosso escritório é Junqueira Sampaio Advogados, mas fiquem à vontade, né? Que queiram tirar dúvida, conversar, trocar uma ideia como que é a vida de advogado, ir lá fazer uma visita, tomar um café, fiquem à vontade. Muito obrigado, viu? Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Muito bom, né, gente? Com certeza, tenho a absoluta certeza de que alguém vendo o programa se identifica com a história do nosso convidado, né? Então, muito enriquecedor e fico muito feliz que o Denis tenha realmente aceito o convite. Muito obrigado. Aguardo todos vocês no nosso próximo programa, agradecendo demais a presença neste daqui. Nos acompanhem no canal 12 da NET, nas redes sociais da Faculdade Kennedy Promove e no YouTube da TV Promove. Muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.